ela já está sentadinha, ela está me esperando aqui na casa do Tribuna. Vamos conversar sobre ansiedade, sobre, sei lá, sobre o que você quiser, porque ela fala sobre tudo. Meirica, minha! Fábio, tudo bem, meu amor? Já tava com saudade, Eu já, também, viu? né? Você me abandona. Foi uma correria, viu? Deixa eu pegar aqui o WhatsApp que eu deixei aqui em cima da mesa. Isso. Como nós estamos ao vivo. Porque hoje, né, vai bombar, hein? Vai bombar, vai bombar presente. Porque tem presente. Já mostra já, gente, vamos lá. Olha só, o meu look hoje, essa saia maravilhosa, cintura alta, que deixa o corpite bacana. E olha só a camisa polo que nós vamos sortear hoje. Olha o detalhezinho aqui, ó. Chique. Como a minha camisa aqui, essa composição, olha, de tecido maravilhosa. É da Black West e nós vamos sortear no final do programa. Tem música de desfile aí, ô Renatinho? Não tem. Tem música de... Ontem eu peguei ele no ar, né? Pedi música de suspense. Hoje tem música de desfile? Olha só, essa aqui vale a pena, hein? Olha aí. Não tem gente, música de então desfile. Quem quiser participar do nosso sorteio, manda um WhatsApp com a palavra presente, tá? Isso. Coloca aí, presente, o seu nome e o seu telefone, tá? Linda, linda, linda. Vale a pena. Demais. E aí, Fábio, você vê que a gente está assim, super ansioso, nossa população super ansiosa. Nós estamos entre uma das capitais mais ansiosas do mundo. Sério mesmo? Do mundo. Por que isso acontece, hein? A ansiedade é aquela sensação que acho que muita gente conhece. Aquela sensação de frio na barriga, coração bate forte, você começa a suar. Por exemplo, quando você tem que fazer alguma coisa que você quer muito, mas ao mesmo tempo você tem medo. Por exemplo, eu preciso tanto de um emprego, eu quero... E aí ligam e você vai precisar passar por uma entrevista de emprego. Pronto, no dia anterior você já começa a sofrer. Então já começa aquela suadeira, já começa aquele nervoso, a pessoa começa a ficar com medo de falar alguma bobagem. Ou então, tem várias situações, né? Por exemplo, a pessoa vai fazer uma apresentação para a diretoria do seu projeto. É uma coisa que ela quer muito, porque imagina, você poder mostrar o projeto para a diretoria é uma forma que você tem uma oportunidade de mostrar o seu talento, a sua ideia, a sua inteligência, e ao mesmo tempo você tem medo de não ir bem ou da reação dos outros, se eles vão gostar, não vão gostar, medo de falar alguma bobagem. Então tem tudo isso. Ou, por exemplo, você está super apaixonado por alguém, aí você vai se declarar, é boa, né? Você precisa se declarar, você quer dizer para a pessoa, mas ao mesmo tempo você fala assim, mas e se a pessoa não gostar? E se eu não for correspondido, como é que vai ficar a nossa amizade? Essa coisa toda. Então a ansiedade, na verdade, ela é causada por uma situação em que você quer muito, então você tem um conflito interno, você quer muito uma coisa, mas ao mesmo tempo você tem muito medo de não conseguir aquilo que você deseja, né? Agora, quando é que isso é problema? Então, é normal que todos nós tenhamos ansiedade, porque a ansiedade, ela nasce do medo. Então, o medo é uma emoção que você só vai sentir relacionada ao futuro. Medo é uma emoção ligada ao futuro. Você nunca vai sentir medo por algo que já passou, porque aquilo que já passou você já sabe o resultado. Agora, do futuro, você não sabe nada. Então, você fica inseguro, você cria uma expectativa e o medo está relacionado ao que ainda não aconteceu. Então, você cria uma imagem na tua cabeça que pode ser catastrófica. Por exemplo, tenho medo de perder o emprego porque o meu colega foi mandado embora, a empresa já mandou 10 pessoas embora esse mês, e será que o próximo sou eu? E se me mandar embora? Eu não vou poder pagar a escola do meu filho? E eu não vou poder pagar a prestação do meu carro? Eu vou ter que me desfazer do meu carro? Como é que vai ficar a minha imagem perante a sociedade, a minha família, se eu tiver que tirar o meu filho da escola, por exemplo? Então, assim, isso bate diretamente na nossa autoestima. Então, a pessoa, ela nem foi demitida ainda, Fábio, mas ela já está sofrendo todas as sensações físicas. Então, a ansiedade, muitas vezes, ela é reconhecida pelas sensações físicas que nós temos, que são péssimas, né? Então, o coração bate mais forte, você começa a dar tremedeira, você não consegue pensar direito, você não tem mais controle sobre o seu pensamento, às vezes a pessoa tem dor de barriga, aquelas sensações ruins, mas se você olhar a realidade, nada mudou.
o que está fazendo com que você tenha essas reações físicas são os seus pensamentos catastróficos. Então, tem gente que se habitua a isso. Então, por exemplo, quando você tem uma reunião importante no dia seguinte e aí você fica nervoso, é normal porque você tem uma situação muito pontual e aquilo é muito importante para você. Mas depois que você passa pelaquela situação e parece que passou um trator, né? Que a pessoa fala, ufa, consegui, terminei a reunião, né? Sobrevivi. Aí a pessoa fala assim, bom, acabou aquela situação, quase morreu, né? Mas acabou a situação. Mas tem gente, Fábio, que entra num looping e todos os dias fica ansioso. Então, ela acostuma a ficar ansiosa. É o tipo de gente pilhada. Então, é aquela pessoa que está o tempo todo correndo atrás de alguma coisa, que está o tempo todo assim, esbaforida, não tem tempo para nada, e é uma pessoa extremamente improdutiva. Então, uma pessoa que é muito ansiosa, na verdade, ela não é produtiva. Por quê? Porque a ansiedade, ela te coloca nesse estado de agitação, isso, e que não é produtivo e te coloca ao contrário, numa inércia. A pessoa que é muito ansiosa, ela gasta muita energia mental, criando fantasias, coisas que não aconteceram e normalmente são coisas negativas, e ela fica parada. Então, quando ela vai ver no final do dia, ela não produziu nada. O que ela fez foi gastar toda a energia em algo inútil, que foram os pensamentos catastróficos dela. Né? Agora, tem outras coisas também que confundem que são transtornos de ansiedade, mas aí já são quadros que já não são mais tão normais. Por exemplo, o transtorno obsessivo-compulsivo, que também traz ansiedade, aí a pessoa tem que fazer o ritualzinho, né? O transtorno obsessivo-compulsivo, não sei quem assistiu já aquele filme, Melhor é Impossível, o cara faz vários rituaizinhos, sim, é o tipo de gente que tem que mexer 3 vezes na maçaneta, aquela coisa toda. Piorado, vamos dizer, né? Isso, Então, aí já é um distúrbio químico também, então é uma coisa que precisa ser investigado, então ele já tem um diagnóstico, né? Por exemplo, os transtornos de humor, então os maníacos depressivos também, então eles são transtornos de ansiedade que ele já compõem um quadro clínico, né? Os quadros de fobia, por exemplo. Então, são coisas assim que se diferenciam da ansiedade normal, agora, que é o que a gente está falando, o né? estresse também tem a ver? Tem a ver. O estresse, na verdade, ele é o resultado da ansiedade. Tá. Então, imagina, Fábio, uma pessoa que é ansiosa o tempo todo. Então, uma pessoa, por exemplo, que trabalha, tem um trabalho muito estressante, do tipo, ele tem que entregar um resultado que não depende só dele. Então, ele tem que esperar alguém entregar um relatório para poder entregar para você, e aquela pressão o tempo todo, e fala assim, nossa, meu Deus do céu, eu tenho que cobrar aquela pessoa, eu tenho que entregar o material para o Fábio, o tempo está se esgotando, eu não vou conseguir. Imagina a pessoa vivendo isso todo dia. Meu Deus. Cada vez que você tem essas sensações, a tua mente joga no teu corpo algumas químicas, adrenalina, noradrenalina e tal, e o cortisol, que é o hormônio do estresse. O hormônio do estresse, ele vai rebaixando a nossa imunidade. E aí a gente começa a ter algumas gripinhas, começa assim, você começa a adoecer fisicamente ou, às vezes, psiquicamente, psicologicamente. Então, como que a gente vai ver, por exemplo, sabe aqueles transtornos de pânico? Né? Então, aquela sensação de que você vai morrer, tem um monte de gente que já teve esses ataques, né, de pânico, ou até mesmo, sei lá, depressão, né? O corpo, o que vai acontecendo? Ele vai se esgotando. Então, o corpo, ele vai tentando sempre chegar na harmonia. É um estado natural do ser humano, é ser harmônico. Quando ele não consegue, ele entra em estresse. Então, o estresse é quando o teu corpo já está dando um sinal de alerta. Ele fala assim, olha, eu não estou aguentando mais, você está puxando demais de mim. Então, ele começa a dar uns sinais. A pessoa começa a perder memória, então ela começa a ficar esquecida, ela fica mais irritada, né? Ela começa a ter vários sintomas, e isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, ela pode já ter problemas gastrointestinais mais sérios. Então, ela pode ter uma úlcera, uma gastrite, alguma coisa realmente um quadro mais sério, né? E o corpo vai adoecendo. Então, a doença nada mais é que um sinal do nosso corpo de que alguma coisa não está bem.
também, né? E cada um vai ter lá o seu, até disfunção erétil também, a pessoa pode ter problemas sexuais. É uma decorrência dessa situação de estresse, por exemplo. Porque a falta da libido também, você começa a ficar esgotado. Você não tem vontade de mais nada. E é por isso que, às vezes, da ansiedade vivida por muito tempo, ela vai gerar estresse, e o estresse vivido por muito tempo, ela vai acarretar numa doença ou física ou psíquica, né? Então, às vezes, até depressão, né? Então, você vai ver outros quadros que são, na verdade, resultado de uma coisinha que começou com um pensamento negativo. Entendeu? Olha, tem muita gente fazendo perguntas aqui, Legal. Muita gente mandando também a palavra presente, mas daqui a pouquinho nós vamos dar o presente e vocês podem fazer perguntas aqui no nosso WhatsApp, 11 95033 6870. Só que antes de eu vir aqui na pergunta do WhatsApp, sim, eu queria fazer uma pergunta sobre as crianças. Elas também podem sofrer de ansiedade? Claro que sim, porque hoje em dia as crianças, elas estão com muitas atividades. Então é diferente de antigamente, que a criança estudava e brincava e a gente tinha menos medo, né? Então, nossa sociedade hoje é uma sociedade de medo. Então, a gente sai na rua e não sabe se vai voltar, né? A gente, por exemplo, estava vendo aqui o Carlos falando sobre segurança na internet, a gente entra na internet com medo de que você não sabe quem é que está te olhando, pois né? Então, a gente tem muito medo, né? E tem gente que alimenta esse medo. Então, todas as emoções, elas são cumulativas e todas as emoções também são viciantes. E tem gente que se vicia em medo. Então, é aquele tipo de gente que vai para a empresa, fica com medo de não conseguir dar conta no trabalho, fica com medo de ser demitido, depois fica com medo de não conseguir pagar a conta, aí fica com medo de assalto durante o caminho de volta. E quando chega em casa, que está num ambiente bem seguro, liga naquela programa que escorre sangue e fica lá se alimentando daquilo. Vai ao cinema, assiste aqueles filmes também que escorrem sangue, aquela coisa toda. Ou seja, esse tipo de alimento para sua mente é o pior veneno, isso é um veneno. Então, uma das dicas que eu dou para quem quer acabar com a ansiedade é: para de assistir esse tipo de programação. Esses programas que escorrem sangue, que só fala de desgraça, cara, tu não precisa disso, tá? Porque isso faz com que o teu gatilho, isso são gatilhos, né? Da sua mente, sejam disparados. E automaticamente e de forma inconsciente, você já começa a sentir todas as sensações do seu corpo. Então, essa é a primeira dica para quem quer acabar com a ansiedade. Agora, só para terminar de responder a pergunta sobre as crianças elas também vivem isso. O tempo todo é assim: filho, não fala com estranho, filho, cuidado com isso, olha a nota lá na escola, olha, você tem que fazer essa atividade, essa e essa durante o dia. Você entendeu? Elas também entram numa onda de ansiedade muito grande. Ou seja, e ainda tem pais que ainda projetam nos filhos, né, os seus desejos. Então, do tipo: olha, você vai ter que ganhar o campeonato. Para mim, só vale a nota 10, só vale o primeiro prêmio. Então, isso causa muita ansiedade também nas crianças. Elas sofrem da mesma forma que um adulto, porque as reações físicas são humanas. Então, independente de sexo e de idade, as pessoas vão sofrer da mesma forma. Então, traz sofrimento, sim. Não é legal. É como eu falei, se você ainda consegue delimitar isso dentro de uma situação, se a ansiedade for situacional, acabou a ameaça, acabou a sensação ruim, tudo bem. Mas se você percebe que o tempo todo você está nesse movimento, né, com medo o tempo todo, preocupada o tempo todo, agitada o tempo todo, então isso já é um sinal do teu corpo que você precisa mudar. E a mudança está aqui, ó, é na sua cabeça. Então é mudar a chavinha mental. Então sair do negativo e ir para o positivo. E esse negativo tem a ver com pobreza. Então eu falo assim que o pensamento pobre, é o pensamento da falta. É como se o futuro fosse te tirar tudo aquilo que você conquistou. Como se nada de bom viesse para o futuro. Você tem pouca esperança no futuro. Então, esse é o pensamento de pobre, né? Então, do tipo assim, você guarda tudo porque você acha que vai faltar de alguma forma. Então, você tem que trabalhar de uma forma mais abundante, né? O que é a forma abundante? É a forma de gratidão.
É aquela forma que você sabe que você reconhece que tem coisas bacanas na tua vida, que tem pessoas bacanas que podem te ajudar, que você não está desamparado. Então, esse é o pensamento da abundância e que te traz tranquilidade, né? É o sentimento da gratidão. Então, essa é a forma que a gente faz para reverter esse processo que causa tanto malefício para a gente. É ou não é? Com certeza. Aliás, a gratidão, ela resolve qualquer coisa, né? A gratidão sempre tem que ser o primeiro item da sua lista. Pois é, e é uma coisa, Fábio, que assim, é fácil, parece que é fácil, a gente fala, mas para a gente trabalhar isso na nossa vida diária, tem que ser um exercício, porque parece que a gente tem muitas coisas que correm contra. Então, quando a gente liga, por exemplo, a televisão, quando a gente pega um jornal, quando a gente vê alguma notícia, os nossos olhos já batem direto em algo negativo. E isso tem muito a ver com a nossa sobrevivência, inclusive. Mas a gente tem que ficar muito esperto e muito inteligente. Isso é inteligência emocional. É você não ser vítima das situações, nem vítima do que as pessoas, dos cenários que as pessoas criam para você. E essa questão de você manter o foco no negativo, por que a gente tem essa tendência? Porque o ser humano, ele tende a registrar na sua memória, por uma questão de sobrevivência, situações negativas e de ameaça. Porque isso, imagina naquela época das cavernas, se você não reconhecesse um barulho que apareceu um leão na tua frente, você tem que ficar esperto. Da próxima vez, aquele sinal que você se sentiu muito ameaçado, vai ficar registrado, aquele barulhinho que o leão fez vai despertar o teu gatilho, ele é uma espécie de um gatilho que já faz com que o teu corpo fique preparado para lutar. Tá certo? Ou sair correndo, né? E a gente é assim, tá? Então, só que o problema é que o leão já não existe mais, né? O leão, quando ele ia embora, já passava a nossa ansiedade, hoje já não. Hoje, o nosso alimento está aqui, né? Então, outra dica que eu dou para o pessoal é assistir programas como esse, por exemplo, em que você aprende coisas. É verdade, não é querer puxar o saco, mas assim, são coisas produtivas que você vai usar esse conteúdo para fazer bem para você e para ajudar pessoas que estão à sua volta. Quer dizer, quando você ouve notícias ruins, está todo mundo escutando a mesma coisa e o fato de você ficar preocupado com aquilo não vai mudar a realidade. O que você pode mudar é no seu dia a dia. Como a pessoa muito ansiosa, ela cai na inércia, uma outra dica que eu dou para quem está assistindo é começou a sentir a sensação ruim, pensamentos catastróficos, cara, você vai usar essa energia para algo positivo. Então, você vai começar a limpar a casa, vai arrumar o armário de livros, vai fazer alguma coisa útil, conserta aquele quadro da parede que está caindo, vai fazer alguma coisa útil, porque essa é a forma que você tem de desviar a atenção do foco negativo para o positivo e, no final, ainda você faz alguma coisa útil. E trabalha essa energia de uma forma prática, trazendo para o corpo e fazendo alguma coisa útil. Muito bem. Vamos continuar aqui com a Meire? Vamos! Ó, segura aí pra você ver. Ó, não para de trepidar. Muito legal, gente. É muito legal, né? Ai, obrigada pela participação. Manda mais mensagem aí pra gente fazer o sorteio bem bacana. Bem bacana. Isso. Vamos fazer uma... E manda o nome também, de onde é essas coisas e tal, porque senão fica difícil fazer o sorteio. As pessoas esquecem, às vezes, de mandar o nome, né? Manda tudo, a mensagem, né? Manda elogios e tal, mas esquece de... como é que fala? Se identificar, né? Olha, vamos lá, peraí, deixa eu ver aqui. Faz minha pergunta, deixa eu ver se eu consigo clicar. Vamos lá, ver a pergunta calma. Aqui, hein? Vamos ver. Calma, tá difícil. É porque ele vai baixando tão rápido, gente, que quando a gente vai clicar assim, já pulou a pergunta para baixo. Eu não vou fazer a pergunta, não dá. Olha, vamos aqui às perguntas que nós separamos. Bom, no caso, por exemplo, de quem sofre de ansiedade, pode gerar algum tipo... por exemplo, de problemas em relação a relacionamentos, seja ele interpessoais na família ou mesmo relações no trabalho. Por exemplo, uma pessoa muito ansiosa no trabalho traz muito problema? Claro que traz. A pessoa que é muito ansiosa, ela fica mais irritada. Porque ela não tem controle sobre a situação. A sua ansiedade, né? Isso. Então, como o medo é uma emoção ligada ao futuro, não tem como você ter controle sobre o futuro, nem sobre o comportamento do outro. Então, por exemplo, eu tenho uma apresentação para fazer para o meu chefe, vamos supor, tá? Aí, vamos supor que meus familiares ficam lá me perguntando alguma coisa. Como eu estou muito vidrado no meu pensamento, eu começo a me irritar
com as pessoas me perguntando coisas. Então, assim, é lógico que contamina de uma forma muito negativa o ambiente por conta da minha irritação, né? Então, o ansioso, ele vai trazer mesmo essa coisa ruim. No caso, por exemplo, do relacionamento amoroso, ele pode se juntar também com ciúmes, né? Então, o medo de perder a outra pessoa vai gerar uma ansiedade. Então, por exemplo, você, amor, eu vou sair lá com os meus amigos, aí na hora você fala, tudo bem. Daqui a pouco você está em casa, aí você começa a pensar, ai, mas será que ele realmente foi lá? Ai, mas será que... Aí começa a sentir toda aquela sensação ruim no seu corpo, você já começa a achar que a pessoa já está te traindo, que a pessoa já vai deixar você, ela já entra em pânico. E aí também entra ansiedade nisso, né? Isso, você entendeu? Então mistura os ciúmes, né? Mistura o medo de perder a pessoa, mistura... E assim, na verdade, você não tem controle sobre aquela situação, né? E é péssimo, né? Porque a pessoa não vive em paz. É um inferno, realmente. Então, a pessoa vive o inferno dentro da vida dela. Então, uma dica bacana para quem está assistindo e que tem muita ansiedade, por exemplo, agora que nós estamos numa onda de desemprego muito grande e que você precisa muito se sair bem numa entrevista de emprego e você sente muita ansiedade, parece que vai morrer, né, antes de entrar na sala. Qual é a dica que eu dou para você que tem essa situação? Que você, toda vez que tem uma situação em que você vai ser posto à prova, seja numa apresentação em público, seja numa entrevista de emprego, ou conversando com alguém que você acha que é muito importante, a dica que eu dou para você é o seguinte: volta a atenção para você. Não para o outro, volta para o que você tem para dar. Então, quando você olha para você, você vai descobrir em você assuntos legais, você vai ver que você tem um conteúdo bacana, você tem uma história de vida, tá? Se você ficar jogando a tua expectativa no outro, você está se colocando numa armadilha péssima para você. Por quê? Você não tem controle sobre os pensamentos da outra pessoa, sobre as reações do outro. Você não tem como controlar isso. Então, o melhor a fazer é sempre voltar para o que você pode fazer e fazer sempre o melhor possível, em qualquer situação. Então, por exemplo, mesmo em situações de emprego, de serviço, em que a pessoa é extremamente cobrada, que ela tem prazo e tudo mais, cara, tu vai ter que fazer um jeito de pensar assim, olha, eu vou fazer o que for possível, porque o que não for possível já é um impossível. Aí é desumano, não dou conta disso. Queria fazer uma pergunta em cima disso. A questão da cobrança, por exemplo, no trabalho, Sim. Ela pode piorar esse caso de ansiedade? Claro que piora. E, Fábio, hoje em dia é assim, está ansioso quem está fora do emprego e está ansioso quem está dentro do emprego. Por quê? Porque as empresas tiveram que enxugar muito seu quadro de funcionários, mandar um monte de gente embora e quem ficou está sobrecarregado. Você entendeu? Então, assim, é prazo para entregar o tempo todo. Então, quer dizer, a pessoa não consegue ter paz para pensar, para refletir, né? E agora, tem uma outra coisa que eu acho que é importante falar, que é o seguinte, não é também, o que eu estou querendo dizer, não é você falar, então que se dane, e eu faço o que der no meu tempo, que não é uma questão egocêntrica, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é você fazer o seu melhor possível até o teu limite, né? E o teu limite é onde começa a te prejudicar. Então, a partir do momento em que o teu trabalho, a tua carga de trabalho começa a ficar ruim demais, está na hora de você conversar com o seu chefe, falar, olha, cara, é o seguinte, eu gosto muito do trabalho, mas eu quero sobreviver a ele. Ele não pode me matar, eu não posso ser escravo do trabalho, tá? O trabalho tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo que a gente produza bem, né? Mas isso tem um certo limite, e a gente tem que reconhecer isso. E a gente não pode ter medo de falar isso para o chefe, sabe? Porque a relação entre o chefe, a empresa e o funcionário tem que ser uma relação saudável, assim como é hoje os relacionamentos amorosos, não é? Então, antigamente tinha aquele modelo que o homem mandava, a mulher obedecia e tal. Hoje não tem mais isso, né? Acabou, e nas empresas também, a gente não pode ter esse medo de conversar situações como essa, né? Olha só, boa noite, Fábio, eu estou adorando o programa, aliás, tem muitos elogios pelo programa, eu quero agradecer os elogios e a enorme audiência que nós estamos nessa noite. Ó, que bom! Eu estou adorando o programa, é muito produtivo o conteúdo que vocês estão nos mostrando. Eu me identifiquei com várias situações, Meire. Eu sou muito ansioso. Agora, como que eu posso
controlar a minha ansiedade? É o Marco Aurélio de Jacareí, São Paulo. Querido, o legal seria você falar uma situação em que você fica ansioso, porque senão você está ansioso para tudo, o tempo todo, e tem que saber exatamente qual é o mecanismo que está disparando, qual é o teu gatilho. Ah, tem um gatilho. Tem um gatilho. Então, por exemplo, a gente não tem medo de tudo, a gente tem medo de algumas coisas, né? E a nossa memória é como se fosse assim, a nossa memória, ela vai registrando todas as situações e a gente começa a ficar esperto para todas as situações negativas. Sabe? Tá. É aquela coisa e isso é uma armadilha também, viu? Ao mesmo tempo que a gente acha que isso faz a gente ficar esperto, ao mesmo tempo isso cria uma armadilha de autossabotagem. Por exemplo, vamos supor que você, sei lá, levou um fora e ficou traumatizado, você não quer mais levar fora. Agora, você fica o tempo todo esperto, tem gente que faz assim até, dá um fora antes, para não ter que levar o fora, você tá entendendo? Ele começa a perceber que o relacionamento tá ruim, então a pessoa vai lá e desmancha o relacionamento só para a pessoa não levar o fora, porque ficou traumatizado com aquilo antes. O nosso cérebro, ele vai fazendo assim, ele vai registrando uma série de memórias, cada um vai ter o seu ponto fraco, e é no seu ponto fraco que ele vai registrar, e qualquer coisa parecida com aquilo, com aquela situação, ele vai disparar uma reação corporal. É inconsciente, esse que é o problema, né? Então, a única forma que a gente tem de controlar isto melhor é a gente conhecendo, tipo, cara, quais são as vezes, em que momentos isso acontece na minha vida? Porque aí você começa a perceber um padrão. Você detectou o padrão, você vai na tua memória, você fala assim, cara, de onde vem isso? Então você vai observar que em algum momento você teve um trauma, vamos dizer assim, né? E aí você traz esse pensamento para a vida presente e você fala assim, cara, você ressignifica, que a gente chama em psicologia, dar um outro significado. Naquela época você era mais imaturo, então você entendeu a situação de um jeito. Hoje você já entende de um jeito diferente. Então essa ressignificação, você mudar o sentido daquilo, mudar o modelo mental, vamos dizer assim, e ver que aquilo não é uma ameaça que vai te matar. Né? Hoje você tem outras habilidades, você tem outros conhecimentos e você pode enfrentar essa situação de uma forma mais madura, né? Sem tantos medos. E às vezes são medos infantis, que a gente traz lá da infância, carrega e fica reproduzindo essas reações corporais sem perceber, muitas vezes. Vamos ver se esse é o caso da Isabel. Olha, ela pergunta o seguinte, ela fala, sou Isabel, tenho 37 anos, eu gostaria de saber por que eu tenho pânico, depois que a minha mãe faleceu, de não conseguir dormir com a luz apagada do quarto. Olha, todo dia eu penso que eu vou morrer e antes de dormir eu tenho que fazer tudo. Olha só que loucura, quer dizer, ela quer fazer tudo porque ela acha que se ela deitar, ela vai morrer. Isso, e talvez ela é de Lins, São Paulo. Um beijo para vocês de Lins, viu? Pois é, você percebe o mecanismo do medo. É o gatilho. Isso, então ela ficou tão traumatizada com a história da mãe, né? Eu acho assim, uma outra dica bacana para quem está em casa é que se você começa a sentir essas coisas que a nossa espectadora tá declarando aqui e não passa, demora muito tempo para passar, então é legal você procurar uma terapia. Ah, tá. Certo? Porque sozinha você não está dando conta. O certo seria que, vamos supor, né, você teve um trauma, tal, você começou a observar, você viu que é bem após um trauma, a morte da mãe e tal, e ela começa a ter esses rituaizinhos e tudo mais. Mas não dá para dizer assim, ela tem um toque. Não é isso, né? Não é assim que a gente diagnostica, né? Mas é interessante que ela comece a perceber o mecanismo. Então, a falta de controle sobre, você vê o pensamento, né? O pensamento da desgraça. É como se ela fosse fechar os olhos e morresse, sabe? E não é isso, né? Então, como ela tem um medo projetado para quando ela fechar os olhos, alguma coisa ruim vai acontecer, olha só. Esse é o pensamento, essa é a base do pensamento da ansiedade, né? Você projeta no futuro alguma coisa ruim. Mas se você olhar o momento presente, você fala assim, não, cara, aqui eu estou bem. Agora, a questão da confiança, né? Então, o que é fé, gente? Fé é a confiança que você tem no futuro. Tem gente que tem tanta fé, que programa férias e começa a pagar as férias do ano que vem, com a certeza de que ela vai estar viva. Olha aí. E a gente, na verdade, não tem certeza nenhuma
se nós estaremos vivos ou não amanhã, pensa bem, não é? Mas olha só o que o otimismo faz com o ser humano. Né? Então, esse pensamento de otimismo faz com que a gente pague, por exemplo, essa viagem que vai ser para o ano que vem. Enquanto olha a diferença, né? Enquanto ela, a nossa espectadora, ela está tão pessimista a ponto de achar que no momento seguinte ela vai morrer. Né? Então, o que é o que dispara tudo isso? É o nosso pensamento. Então, todo o segredo está aqui. Então, na verdade, céu e inferno se vivem aqui dentro da gente. Então, a gente pode criar o nosso dia como céu, como um dia bacana, ou um inferno, dependendo daquilo que você pensa. Então, o que eu aconselho a ela? Mudar a chave. Então, como que ela pode fazer? Como eu já falei, começa a fazer um ritual diferente do dia, tá? Ela faz algo mais produtivo para desviar o pensamento dessa coisa negativa, tá? E começa, por exemplo, a ler coisas mais produtivas, a evitar pensar. Quando o pensamento negativo começou, sabe o que ela faz? Canta uma música, presta atenção nos instrumentos musicais, ela desvia a atenção para alguma outra coisa. Meire, acabou o tempo, nós já estouramos o tempo. Nossa, olha, o presente já escolhi enquanto ela falava, ó. Obrigada. Vai para Leia de Oliveira, de Dourados, Mato Grosso do Sul, tá? Você vai receber uma mensagem da nossa produção. Meire, vai ganhar aqui, ó, dá pro namorado. Beijo pra você. Ai, obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada.